Os Alpes, a cordilheira mais alta da Europa. Paredões rochosos, florestas densas e campos alpinos floridos abrigam criaturas icônicas. É um dos maiores ecossistemas selvagens intactos da Europa. Mas a vida é longe de ser fácil para seus habitantes. A neve persistente, os verões curtos e o ambiente traiçoeiro são desafios constantes. Entre a sobrevivência e a morte. E somente as criaturas mais resistentes sobrevivem. Europa selvagem. Os Alpes. Estações definidas e alturas variadas ditam onde existe vida e onde ela prospera. E ainda assim, eles abrigam mais de 30 mil espécies animais e 13 mil plantas, sendo uma das regiões mais ricas em biodiversidade do continente. Apesar de animais viverem nesse cenário deslumbrante e isolado, o terreno hostil e as rápidas mudanças no clima testam a natureza dos Alpes até o seu limite. Ele é uma relíquia da Era do Gelo, que migrou desde a Ásia Central há milhares de anos. Hoje ele habita quase todos os países alpinos. Seus cascos são uma ferramenta fundamental para se moverem nessas montanhas. Eles são bipartidos e funcionam independentemente, permitindo a aderência a espaços estreitos com somente um dedo. A sola macia amortece os impactos e oferece tração, se moldando em volta das rochas. Aqui as temperaturas baixas impedem o crescimento das árvores. Então, o íbex obtém os poucos nutrientes disponíveis dos arbustos atrofiados e da grama agarrados às rochas. O metabolismo lento e a baixa frequência cardíaca garantem que sua energia seja conservada em períodos de escassez. A reprodução ocorre entre dezembro e janeiro. E como em outras espécies, o macho dominante tem direito ao acasalamento. A única forma de definir qual é o macho dominante é lutar. Para definir quem é mais forte, os machos batem as cabeças, e a arma principal da batalha são seus chifres curvos de 1 metro. Os machos chegam a 1,5 metros de altura e podem pesar mais de 100 quilos, 15 dos quais representam seus chifres. Ao se elevarem nas patas traseiras, eles direcionam esse peso sobre o oponente com incrível força.
Percebendo ser mais fraco, o desafiante aceita a derrota, apenas com um orgulho ferido. Mas para ele, nem tudo está perdido. Para um animal que luta tão intensamente todos os anos, o ibex macho tem uma expectativa de vida incrivelmente alta. A sobrevivência além dos 8 anos costuma ser rara entre grandes herbívoros. Mas o ibex vive facilmente até os 13 antes de sentir os efeitos da velhice. Isso porque essa tática estabelece qual é o macho dominante bem antes da fêmea estar no período fértil. Então, em vez de desperdiçar energia lutando por todas as fêmeas, o macho dominante é instantaneamente reconhecido pelos subordinados. E quando chega a época, o vencedor pode ficar em paz para acasalar com até 10 fêmeas assim que estiverem prontas. Em outro canto dos Alpes, no lugar da força, o direito de reprodução é uma questão de agilidade. Como o ibex, o macho da camurça alpina se juntou a manadas de fêmeas. Com 50 quilos e chifres de 20 centímetros, ele é menor do que seu primo pesado, o ibex. Entretanto, esse viciado em adrenalina vai um pouco mais além para se livrar dos oponentes. Esse macho entrou em um caminho errado. O camurça é um atleta excepcional, capaz de dar saltos de 6 metros e consegue atingir até 50 km por hora em qualquer terreno. Eles correm por centenas de metros nos paredões, até o vencedor garantir que o invasor esteja a uma distância segura das fêmeas. Hierarquia pré-definida do ibex, ele defende seu território durante os 2 meses de procriação. É um custo energético enorme, mas o camurça também tem uma solução. Passando 90% do tempo descansando entre perseguições, ele economiza energia para os momentos importantes. Então ele também tem uma longa vida reprodutiva nas montanhas. Durante 6 meses do ano, entre novembro e abril, os Alpes são encobertos por uma linda camada de neve. Mas para alguns residentes dos Alpes, essas condições extremas trazem vantagem sobre os outros. Para o lobo cinzento, a neve alta não é um problema. Ele é muito adaptável e já foi o mamífero com maior distribuição de terra, vivendo em todos os terrenos e condições. Hoje ele vive em pequenas matilhas em alguns países dos Alpes, mais concentrados na França e na Itália, além de grandes áreas do norte da Europa. Diferentes das grandes matilhas de lobos americanas, as matilhas do lobo cinzento dos Alpes são bem menores, com até 6 membros, e chegam a cobrir territórios de até 500 quilômetros quadrados. Os lobos têm um olfato muito desenvolvido, 100 vezes mais sensível do que o olfato humano,
Assim, ele detecta presas a quase 3 quilômetros de distância. E este encontrou algo. O corso vaga pelas florestas dos Alpes e tem a vida mais solitária de todos os cervídeos da região. O lobo segue qualquer presa que encontra por diversos quilômetros. Sua resistência é incrível. O segredo de seu sucesso é o trabalho em equipe. Estão chegando perto. Esse corso está sozinho e está com problemas. Seus cascos finos são inúteis na alta camada de neve. Afundando cada vez mais na neve, ele luta para conseguir fugir. Agora, à distância de uma breve corrida, os lobos iniciam seu ataque. Suas patas achatadas distribuem facilmente seu peso. Eles deslizam sem esforço em direção à presa, a mais de 50 km por hora. A vítima tinha poucas chances. A matilha obedece uma rígida hierarquia, que também se aplica às refeições. Os rosnados e dentes à mostra reforçam as posições na matilha. Os indivíduos dominantes têm a preferência, independente de quem matou a presa. Mas no final, todos recebem sua parte. O lobo precisa de 3 a 5 quilos de carne por dia. Mas com a escassez de presas devido ao inverno rigoroso, se necessário, ele pode jejuar por até 2 semanas. Nos Alpes, todos os seres vivos precisam usar suas adaptações para sobreviver aos meses de inverno. Espalhado pelos Alpes italianos e franceses, está o pico mais alto do oeste europeu, Mont Blanc. Com quase 5.000 metros de altura, ele se sobrepõe aos outros montes da cordilheira. Seu pico não é conhecido pelas rochas, mas por uma camada eterna de gelo e neve, cuja espessura pode variar dependendo do ano. Mas também é uma poderosa força da natureza. Em um ano, mais de 10 metros de neve podem cair em algumas partes dos Alpes. Quando a neve pesada cobre camadas de neve mais macia, esse peso torna as encostas mortais. Os Alpes sofrem milhares de avalanches por ano. A neve se rompe em pontos frágeis da encosta, o que pode lançar 1 milhão de toneladas de neve montanha abaixo, com velocidades superiores a 300 km por hora. Uma única avalanche pode viajar mais de 1 quilômetro e, sem dúvida alguma, arrasar tudo o que estiver no caminho. Mas alguns não estão cientes do caos que os cerca. Sob a camada de neve vive um animal,
com talvez a estratégia mais prática para sobreviver ao inverno. Se não dá para comer, durma. A marmota passa mais de 6 meses de inverno hibernando em uma toca subterrânea. Mas em abril, quando normalmente ainda existe neve, alterações na atividade cerebral e produção de hormônios a fazem acordar. Os machos são os primeiros a se aventurar. Sobre a superfície, ele está vulnerável, mas ele espera a família acordar. E as águias predadoras também têm comido pouco. Para sobreviverem nos meses a seguir, as marmotas terão que estar sempre alertas. Nas regiões mais altas dos Alpes, durante a maior parte do ano, a neve e as baixas temperaturas inibem o crescimento de flores e árvores. Mas com a chegada da primavera, as plantas ganham vida e aproveitam os poucos meses em que as condições permitem. Um dos primeiros a surgir é o resistente açafrão da primavera. Seu bulbo subterrâneo permite que ele fique dormente durante o inverno, antes de atravessar o solo encoberto de neve. As altitudes variadas criam diferentes zonas de plantas nas encostas. Uma linha nítida marca os limites, onde as temperaturas são baixas demais para as árvores, dando espaço para arbustos e pequenas flores. Abaixo desta linha, cresce a única conífera decídua da Europa, o lariço europeu. Diferente de outras coníferas, que mantêm suas agulhas, o lariço os dispensa para se proteger do congelamento no frio rigoroso do inverno, até eles serem renovados na primavera. Sua necessidade de luz e solo bem hidratado indica que ela é uma das primeiras espécies a se estabelecer quando deslizamentos ou avalanches arrasam uma encosta. Com o aumento da temperatura, a neve derretida enche novamente os riachos das montanhas. Após 6 meses de sono profundo, a família dessa marmota macho acaba de despertar para a vida. Parente do cão da pradaria, a marmota é o maior roedor dos Alpes. Ela tem tamanho similar ao do gato doméstico. Seus ancestrais surgiram na América do Norte há 15 milhões de anos, antes de migrarem para a Europa durante as glaciações. Hoje, a marmota encontra refúgio nas pradarias entre as montanhas. Também pode ser encontrada em áreas dos Montes Cárpatos e em todos os Pirineus. Ela tem grandes incisivos frontais, além de pernas fortes com garras longas e afiadas, perfeitas para cavar suas tocas subterrâneas. A toca principal tem diversas entradas e cômodos interligados para descansar, hibernar e procriar. Este labirinto subterrâneo pode se espalhar por até 30 mil metros quadrados, o tamanho de 3 campos de futebol. Seu território é ostensivamente protegido de outras famílias, esfregando suas glândulas de odor no solo para restabelecer seus limites. Este grande território pode parecer um luxo, mas é certamente justificado. Uma família tradicional inclui um casal progenitor com seus filhotes dos últimos 2 anos, resultando em até 20 indivíduos em uma só toca. Mas o grupo é sua segurança.
Nessas montanhas é fundamental manter a vigilância. Os vigias se revezam em turnos. Enquanto o resto da colônia executa suas tarefas diárias. A família tem uma intensa interação, o que ajuda a manter laços sociais. E como muitos jovens, os filhotes de marmota não conseguem resistir a uma oportunidade de brincar um com o outro. Mas esses jovens estão se divertindo demais para prestar atenção. E eles têm companhia. A águia real reina nos céus alpinos. Seu território cobre mais de 150 quilômetros quadrados, o equivalente a 5.000 territórios de marmotas. Esta fêmea precisa de comida. E ela é boa em conseguir. Com visão 8 vezes superior à humana e campo de visão de 300 graus, nada escapa à sua atenção. Esta é a sua chance. De repente, a marmota vigia soa o alarme na forma de assobios altíssimos, alertando os outros para que se escondam. A águia real precisa de 250 gramas de comida por dia. Com mais de 2 quilos, essa bela marmota dura mais de uma semana. A lei selvagem é dura, mas sem as marmotas, provavelmente existiriam menos águias nos céus. Em todos os Alpes, há cerca de 1.200 pares de águias reais. Seus ninhos ficam em escarpas abaixo das árvores. Construídos nas alturas, essa estrutura robusta é feita para durar muitos anos e pode ter até 3 metros de largura. Machos e fêmeas compartilham a criação dos filhotes. Esta fêmea trouxe a marmota recém-capturada para o ninho, para alimentar um filhote. Antes de nascer, seu ovo foi chocado por 45 dias. As penas isolam seu corpo dos ventos frios no ninho exposto. Provavelmente ele já teve irmãos. Mas no mundo das águias, a competição entre irmãos começa desde o nascimento. O tempo de choca diferente faz com que os filhotes mais velhos e mais fortes matem os mais jovens da ninhada. Assim, o indivíduo não tem mais que compartilhar as presas que os pais trazem para o ninho. Com apenas um mês, ele tem ao menos 6 semanas antes de voar. E só então, ele vai começar seus passeios de exploração independentes. O tempo de choca diferente faz com que os filhotes mais velhos e mais fortes matem os mais jovens da ninhada. Assim, o indivíduo não tem mais que compartilhar as presas que os pais trazem para o ninho. Com apenas um mês, ele tem ao menos 6 semanas antes de voar. E só então, ele vai começar seus passeios de exploração independentes.
Os Alpes são parte de um grupo de cordilheiras chamado de Cinturão Alpino, que inclui os Cárpatos e o Himalaia. Eles tiveram um nascimento violento. Foram formados quando a África colidiu com a Europa há milhões de anos, o que causou a elevação de gigantescas placas rochosas do leito do hoje extinto Mar de Tétis. E os glaciares da última era do gelo moldaram as rochas com o formato que os Alpes têm hoje. E ainda hoje, as placas da crosta terrestre se pressionam. A cada ano, 1 milímetro é adicionado à sua altura, mas ele é compensado pela erosão por ventos, água, glaciares e deslizamentos. Existe uma criatura que tem prazer em desafiar os elementos. A gralha de bico amarelo é parente do corvo comum e pode ser encontrada em todos os Alpes, em uma altitude de até 3.000 metros. Em cordilheiras mais altas, como o Himalaia, seus ninhos ficam em até 6.500 metros e ela voa ainda mais alto, a 8.000 metros de altitude. Em altitudes mais baixas, os picos nevados dão lugar a camadas de matas densas. Com a primavera já estável, o ambiente é muito mais favorável do que no alto das montanhas. E esse é o lar de várias espécies animais, incluindo o maior felino da Europa. Depois dos ursos e lobos, com quase 40 quilos, o lince é o terceiro maior predador da Europa. Essa fera magnífica tem uma vida solitária e vaga por áreas isoladas em quase todos os países alpinos. Os machos têm território fixo, que chega a 400 quilômetros quadrados. Seus territórios cruzam com os das fêmeas, mas o acasalamento só ocorre durante a temporada de procriação. Suas patas grandes e garras afiadas permitem que ele escale árvores. Além de ser um lugar ideal para relaxar, é uma torre perfeita para procurar presas. Como ele precisa comer ao menos 2 quilos de carne por dia, ele está atento para encontrar uma refeição. Suas orelhas peludas captam os movimentos mais discretos. Seus olhos são muito aguçados, capazes de identificar os menores animais a 75 metros. Presas maiores não têm a menor chance de se esconder. Especialmente com filhotes para cuidar. 6 meses após o acasalamento do inverno, a primavera traz vida nova a grupos de camurças nas encostas dos Alpes. Fêmeas e filhotes vivem em grupos de até 30 indivíduos. Elas costumam ter uma cria, que segue sua mãe logo após o nascimento. Essa fêmea escala encostas arrasadas por avalanches atrás de comida para produzir leite para o filhote. Ele depende de sua fórmula rica em proteínas por 3 meses antes de poder mastigar comida sólida. Ele é obrigado a acompanhar a mãe, mas ainda está aprendendo e tem dificuldades com o terreno acidentado. Dando a um caçador especialista em emboscadas a oportunidade perfeita.
Felizmente para a manada, uma mãe alerta soa o alarme. Ele foi avistado e mãe e filhote fogem para os campos seguros. Para o lince, conseguir uma refeição nos Alpes pode levar mais de 3 dias. O predador aceita a derrota, conserva a energia e continua atento para a próxima oportunidade. O número de árvores é limitado, então poucas águias podem criar seus ninhos nessas pradarias. Por isso, elas usam sua visão contínua da paisagem para caçar presas terrestres. Uma pálpebra interna transparente desliza pelo seu olho a cada poucos segundos para remover qualquer sujeira. Um centro de visão duplo permite que as águias enxerguem à sua frente e dos lados ao mesmo tempo. Sobrevoando a centenas de metros acima do solo, a águia possui visão total de todas as atividades em terra. E mesmo em um terreno tão amplo, pouca coisa pode escapar dos olhos de uma águia. Sendo aves marinhas, as águias carecas têm uma dieta principalmente à base de alimentos marinhos. E mesmo afastadas do mar, elas ficam atentas às fontes de água por sinais de peixes. Mergulhando do alto, com velocidades acima de 150 km por hora, as águias carecas seguram as presas com suas garras altamente desenvolvidas e as imobilizam com uma força 10 vezes superior à dos humanos. Elas então terminam o serviço penetrando suas garras traseiras nos órgãos vitais das vítimas. A difusão da águia careca pelo território americano é uma história bem-sucedida de preservação. Quando a espécie chegou à beira da extinção, a caça e a perda do habitat foram fatores relevantes, mas o principal culpado foi o pesticida DDT, que causou a esterilização de pássaros e fez com que os ovos ficassem quebradiços demais para que fossem chocados. Um esforço de conservação conjunto em toda a América do Norte, além da proibição do DDT, preveniram que as aves desaparecessem completamente dos Estados Unidos. Hoje, as águias não constam mais entre as espécies ameaçadas e estão novamente presentes em grande número por todo o país. No mundo selvagem, a sobrevivência dos mais fortes é uma realidade da vida. Aqui nas vastas planícies das pradarias, uma das espécies adotou essa regra literalmente. Muitas vezes chamado de antílope americano, as antilocáparas são mamíferos de casco nativos das planícies da América do Norte. Mas, apesar de sua semelhança física com os antílopes, as antilocáparas, na verdade, são parentes mais próximas das girafas. Sendo o segundo animal terrestre mais rápido do planeta, as antilocáparas são corredoras altamente evoluídas. Os predadores das pradarias não podem fazer nada além de olhar, enquanto suas futuras refeições fogem correndo. Com uma velocidade máxima de aproximadamente 90 km por hora, as antilocáparas podem manter um galope moderado por quilômetros seguidos. Além de serem os animais mais rápidos do hemisfério ocidental, são também os mais resistentes. Com características tanto de velocistas quanto de maratonistas das pradarias. Alvo de predadores como puma, preferem pastar em terrenos abertos e são capazes de identificar predadores a mais de 1 quilômetro de distância.
Quando pressentem o perigo, a característica mancha branca no traseiro das antilocapras fica eriçada. Elas levantam o pelo para soar o alarme, e esse sistema de alerta único avisa os companheiros do rebanho sobre a ameaça. O fato de as antilocapras serem muito mais rápidas do que os carnívoros que habitam as pradarias é algo que deixa os pesquisadores perplexos. Conseguir escapar de um predador é uma coisa, mas ser capaz de abrir uma distância tão grande parece um exagero. A resposta está no passado remoto. Restos fossilizados de uma espécie extinta de felino, conhecido como o guepardo americano, levou os pesquisadores a acreditar que cerca de 10 mil anos atrás, as pradarias abrigavam carnívoros muito mais rápidos. A hipótese é de que a antilocapra tenha desenvolvido sua velocidade em resposta a esses felinos super rápidos. E apesar de o guepardo americano estar há muito extinto, a antilocapra continua correndo sem rivalidade pelas pradarias modernas. Vivendo nas áreas montanhosas durante o verão e se deslocando para as planícies no período de inverno, as antilocapras realizam a maior migração terrestre da América do Norte. Andando aproximadamente 250 quilômetros em cada deslocamento, essa migração épica em busca de alimento é a prova da resistência desses atletas admiráveis. Preservar os corredores de vida selvagem em um território tão amplo é desafiador. Mas para esse animal, é crucial que sua rota migratória seja protegida. Tendo ocupado a maior parte da América do Norte desde a colonização europeia, as pradarias têm sido reduzidas drasticamente e hoje são consideradas um dos ambientes menos protegidos dos Estados Unidos. Os esforços de conservação e regeneração têm ganhado força. E histórias de sucesso como a do bisão e da águia careca são prova da importância dessas ações. A missão deve continuar e se ampliar para preservar esse território valioso que representa uma das maravilhas do reino selvagem. Versão brasileira Vox Mundi.